Olá, meus companheiros e companheiras de todas as semanas. E como eu sempre digo, que Deus seja louvado por Ele ter nos concedido mais essa semana de estudo da lição e da Bíblia. Em agradecimento a Ele, vamos orar por Ele ter nos concedido mais essa semana. E também para Ele iluminar nossas mentes ao longo deste resumo que será feito aqui. Por isso, ore comigo. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo por essa semana de estudo da lição e da Bíblia. Possamos nos fortalecer agora e possamos iluminar, que o Senhor possa iluminar nossa mente para que possamos entender, Senhor, o que foi dito e o que foi abordado pela lição nessa semana. Em nome de Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Introdução, sábado, a analogia à agricultura. Jesus, sendo sábio mestre, ele se usou de várias e várias ilustrações, tanto exemplos, para ilustrar verdades espirituais, na qual as mais usadas foram a natureza e a agricultura. Baseado em Lucas capítulo 8, verso 1 a 15, vamos estudar nessa semana o processo do cultivo ou do preparo do solo, espiritualmente falando, na qual ele tem a sua importância devido ao primeiro passo para que haja um bom plantio e, subsequentemente, uma boa colheita. Jesus se usou bastante e nós estudaremos esse princípio espiritual para vermos o que nós podemos aprender com isso no discipulado. Para quem trabalha, para quem mora no campo e mexe com a agricultura, sabe qual a importância de, antes de plantar, o cultivo, quer dizer, o preparo ali do solo. Qual a importância de nutrir, ali colocar ali adubos orgânicos para que haja um fortalecimento do solo. E nós usaremos essa analogia para tratarmos de assuntos espirituais. Por isso vamos para a parte de domingo agora. Ação, domingo. Vamos abrir a Bíblia agora e vamos olhar e ler os versos onde a lição dessa semana está fundamentada. E se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, do verso 4 até o verso 15. O verso 4 inicia dizendo o seguinte: certo dia, uma grande multidão vinda de várias cidades juntou-se para ouvir Jesus, e ele lhes contou parábolas. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas e as aves vieram e as comeram. Outras caíram em pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em um solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Seus discípulos lhes perguntaram o que a parábola significava. Ele respondeu: vocês é permitido entender os segredos do reino de Deus, mas uso parábolas para ensinar os outros a fim de que, quando olharem, não vejam, quando escutarem, não entendam. Esse é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles e o impede de crescer e ser salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raiz profunda, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caem entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecerão. E ao cair em solo fértil, representa os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência produzem uma grande colheita. Amém. Compreensão. Segunda, preparo do solo. A parábola aqui contada por Jesus apresenta vários fundamentos que podem ajudar o discipulado. Porque a gente pode perceber em Lucas capítulo 8, verso 5, ele diz que o semeador saiu a semear. E ele semeou em vários terrenos, em vários tipos de solo, demonstrando os vários tipos de ouvintes que iam ouvir aquela mensagem, na qual percebemos no verso 11 do capítulo 8 que a semente é a palavra de Deus. Agora você me pergunta, como eu faço para preparar um solo para receber a palavra de Deus e que haja frutos naquela semeadura? O primeiro passo é a etapa de preparar e se envolver e se aproximar das pessoas por meio da amizade ou ajudá-las.
seja como for, demonstrando que se importa com elas. Como ser humano, você como cristão, se importa, sente a dor, a necessidade de o seu semelhante. Isso causa uma interação maior e também um relacionamento e uma confiança entre ambas as partes. Isso demonstra amor e também altruísmo por parte de nós, discípulos de Jesus Cristo. E nós devemos desenvolver-lo como prova nosso amor. Como a gente faz para desenvolver esse solo mais profundamente? Eu vou demonstrar aqui para você. Podemos preparar o solo dos ouvintes do Evangelho até mesmo com um sorriso, com um abraço ou apenas sendo gentis com as pessoas. Coisas simples, coisas que qualquer ser humano consegue fazer, principalmente tendo Jesus no coração. Nessa fase é importante que cada discípulo mostre simpatia, empatia e compaixão para com os outros. Isso é que é iniciativa e criatividade. Nós temos que estar envolvidos por meio de feiras de saúde, promover uma alimentação saudável vegetariana, fazer seminários de tratamento natural, estarmos envolvidos na comunidade e sabermos quais são as necessidades. Se ali um fator principal é a ajuda de pessoas que estão com necessidade, vamos lá e levem cestas básicas juntos com a palavra de Deus. Se o problema é outro, levem também a solução desse problema. E junto com ela, a palavra de Deus. Tornem-se amigos. Faça como Jesus Cristo. Estava sempre entre as pessoas, que estavam sempre ali envolvido com os problemas da comunidade, sabendo o que se passava, para que ele mesmo pudesse achar uma forma de ajudar aquelas pessoas. Nós também, como cristãos, devemos fazer isso. É o que a gente pode perceber no livro A Ciência do Bom Viver, página 143, comentado por Ellen White, e também ao longo dos evangelhos. Interpretação, terça, todos envolvidos. Embora possamos todos nós individualmente ajudarmos na obra de Deus, há uma necessidade de todo o corpo, toda a igreja de Cristo estar envolvidos na missão, no plantio e na colheita e no preparo do solo. Por isso, há aqui uma necessidade que todos estejam envolvidos para que assim a obra se torne muito mais fácil e prazerosa, de estarmos trabalhando em grupo, em sociedade. E a lição apresenta 6 fatores que ajudarão a você a unir toda a sua igreja para um trabalho missionário. O primeiro fator é o seguinte: escolha um líder para supervisionar os projetos de assistência e serviço à comunidade. Se ainda não houver, seja voluntário. Seja você o primeiro a se prontificar para estar na linha de frente deste projeto. Segundo, programe eventos periódicos no Departamento de Saúde, com feiras de saúde, cursos de culinária e também atendimentos à assistência clínica e psicológica, e etc. O que tiver ao seu alcance. Terceiro, descubra outras necessidades da comunidade local que podem estar precisando da ajuda de órgãos públicos, como prefeitura, polícia, bombeiros e etc. E outros, né? Quarto, utilize as mídias sociais para promover os projetos. Use as redes sociais, use a tecnologia para estar ao seu favor da evangelização. Quinto, apoie os projetos e iniciativas financeiramente ou participando voluntariamente. Sexto, ore pelas pessoas que serão alcançadas pelos projetos comunitários. Conexão quarta. Gostaria que nós refletíssemos agora no livro de Tiago, capítulo 2, verso 14 até o verso 17. O verso 14 inicia dizendo o seguinte: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessita de alimento ou de roupa e vocês disserem: até logo e tenham um bom dia, aqueçam-se e comam bem, mas não lhes derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Precisamos de ter ações, não de ser apenas que temos fé. Temos que demonstrar por meio de nossas ações que a sociedade sinta a nossa presença e que nós fazemos diferença no meio da comunidade. Aplicação quinta, relacionamento de confiança. Jesus Cristo era um ótimo agricultor, espiritualmente falando. Ele era uma pessoa incrível, um dos nossos maiores exemplos. Ele era o tipo de pessoa que estava entre os ricos, estava entre os pobres, estava entre os renegados e estava entre a elite da comunidade, estava entre as pessoas renegadas, excluídas da sociedade. Quando alguém falava, ele parava para escutar, demonstrava respeito e também uma simpatia por aquelas pessoas. E assim ele ia preparando o solo dia após dia para que quando ele falasse, as pessoas o ouvissem, que assim como ele dava atenção para aquelas pessoas, as pessoas também davam atenção a ele.
e ele fazia a diferença. Nós também temos que ter essa confiança. Ele dedicava tempo para as pessoas, ele dedicava ali o máximo que podia do seu tempo para demonstrar o seu afeto, seu amor, seu carinho pelo seu semelhante, pelos filhos deste mundo. E ele fez um ótimo trabalho, que por 2000 anos tem produzido milhões e bilhões de frutos. Reflexão sexta: lavrar os campos não cultivados. Gostaria de ler para você e terminar este resumo com uma passagem que Ellen White escreveu no seu livro Parábolas de Jesus, páginas 56 e 57. Ela diz o seguinte: o jardim do coração precisa ser cultivado, o solo precisa ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. O terreno, uma vez coberto de espinhos, somente pode ser reconquistado com um trabalho diligente. Assim, as más tendências do coração natural só podem ser vencidas por esforço sincero em nome de Jesus e por meio do seu poder. O Senhor nos ordena: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Jeremias capítulo 4, verso 3. Semeiem a justiça e colham a misericórdia. Oséias capítulo 10, verso 12. Ele deseja realizar esta obra para nós e pede nossa cooperação. De novo, ele deseja realizar essa obra para nós e pede nossa cooperação. Que final maravilhoso. Irmãos, irmãs, amigos, jovens, lembrem-se, aqui foi apenas um resumo superficial da lição. O foco é que você, ao longo da semana, procure, não fique somente na lição, vá atrás de mais conteúdo que tenha a ver com o tema da lição abordada na semana. Que você vá no YouTube, procure vídeos, sermões que falam deste assunto, procurem artigos, procurem livros que falam sobre este assunto. Aprofunde-se, não fique somente na superficialidade. Que Deus abençoe você e que possamos agora, neste momento, fazer uma oração. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por este resumo que o Senhor nos concedeu. Apesar de que nós sermos pessoas falhas, que possamos nos colocar à disposição para que possamos ser instrumentos para aradar o terreno que está ainda muito grande e que precisa ainda de muito esforço. Que o Senhor possa agora, cada dia mais, nos encher com o Espírito Santo e que possamos estar todos unidos para que o trabalho venha a ser concluído logo e com mais facilidade. Em nome de Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Meu amigo, obrigado por ter ficado aqui até o final do vídeo. Que Deus o abençoe e eu lhe espero na próxima semana. Até logo. Maranata.